Now let's sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, a faith in the Holy Ghost, three in the one. Of demons will tremble and sinners awake. A faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sister. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His foe or would you want to be His child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my
Amém? Se alguém tiver algum pedido, também faça conhecido pela vontade de uma das mãos. Amém? Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na Tua presença e pedimos a Ti, ó Pai, primeiramente perdão por nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor nos ajude e nos esforce mais essa noite, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos na Tua presença e por estarmos em Tua presença, rogamos as bênçãos do Senhor sobre cada pedido, ó Deus. Esses pedidos que estão escritos nos nomes, os nomes no livro de oração. O Senhor conhece a cada um deles, sabe a cada necessidade que cada um deles tem. E o Senhor é poderoso para atendê-los e responder, ó Pai, segundo a Tua bondade, as Tuas misericórdias. Também rogamos a Ti, ó Pai, em favor de Israel, em favor da Tua noiva em toda a terra, em favor das viagens do pastor Cleomar Borges, que o Senhor tenha misericórdia e nós colocamos, ó Deus, cada pedido, cada necessidade, nós colocamos nas mãos poderosas do Senhor, crendo que só o Senhor pode nos ajudar e nos socorrer. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Crê, tudo é possível, somente crer. Uma boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Bom é estarmos aqui novamente, depois de um dia abençoado que Ele tem nos dado. Mais um dia de evangelismo, né? E graças a Deus por todo este trabalho, né, que tem sido feito em vários lugares, né? E a gente desfrutar vendo, né, a cada lugarzinho alguém fazendo alguma coisa, levando a mensagem, e nós estamos sentindo, né, que cada dia mais se aproxima daquele grande momento aonde nós vamos deixar este mundo, né? E nós sermos arrebatados, encontrar o Senhor nos ares. Você está esperando por Ele?
ele não veio hoje, como nós temos ouvido. Ele não veio hoje, mas pode ser que ele venha antes do dia amanhecer. Pode ser que ele venha amanhã, eu não sei. Mas nós temos que viver, trabalhar como se ele viesse daqui a 1000 anos. E viver como se ele viesse nesse momento. Estamos esperando por ele. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Nós vamos ler as Escrituras, Efésios capítulo 1, verso 1 ao 6, e depois vamos ouvir uma parte da mensagem adoção, do parágrafo 39 até o 55. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui reunidos, Pai, como nada tendo, Pai, mas cremos naquilo que o Senhor tem para nós. Não temos nada de nós mesmos, mas temos aqui a mensagem que o Senhor nos enviou. E a maior coisa, Pai, para nós neste momento, nesta ocasião, é meditar, banquetear nesta mensagem que nós cremos com toda a nossa alma, que está nos preparando para encontrar com o Senhor nos ares. Abençoa-nos, Pai, neste tempo. Nós entregamos a Ti o decorrer deste culto, cada mensagem, cada palavra que for dita, que seja sobre, Pai, a inspiração do Senhor, conforme, Pai, a inspiração que o Senhor trouxe para o profeta pregar esta mensagem. Pedimos a unção da coluna de fogo, pois nós estamos aqui, Pai, somos aqueles que foram chamados pelo Senhor para crermos nesta mensagem. E ela é tão viva, tão real em nosso meio. Ó Deus, vivifica a Tua palavra em nossos corações. Te pedimos humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ouvir o irmão Brana, mensagem adoção, segunda parte, parágrafo 39. Only me, only me, all things are possible. Only me, only
Agora quero parar nessa palavra predestinou. Agora, predestinou não é dizer escolherei o irmão Neville. Não escolherei o irmão Biller. Não é isso. É a presciência de Deus que soube qual seria certo e qual não era certo. Assim, por presciência, Deus, sabendo o que ia fazer, predestinou pela sua presciência para fazer todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que ele pudesse, na era por vir, chamar tudo junto em um, que é Cristo Jesus. Permitam-me dar-lhes uma pequena ilustração aqui. É bom. Voltamos, creio que falei um pouquinho sobre isso a outra noite, mencionei em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus chamou o seu nome Senhor Deus, está na palavra Elá, Elohim, que significa o que existe por si mesmo. Não havia nada mais que existisse além dele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrelas, não havia mundo, não havia mais nada. Era Deus e Deus somente. Elá, Elohim. Agora ele fez isso. Dentro disso havia atributos. O que significava que ele era dentro desse grande Elá, Elohim, estava um atributo, ou vocês sabem o que é um atributo? Permitam-me dizer assim, estava uma natureza. É para que o pequenino entenda, eu sou um dos pequeninos que tende a entender desse jeito. Dentro dele estava a natureza de ser pai. Mas ele é o que existe por si mesmo. Não há nada por meio do que ele ser pai. E agora, lá no fundo, dentro disso, havia mais uma coisa, era Deus. E um Deus é um objeto de adoração, mas ele era o que existia por si mesmo, Elá, Elohim, de modo que não havia nada para adorá-lo. E dentro disso ele era um Salvador. Mas não havia nada para ser salvo. Estão vendo? Dentro disso ele era curador. Vejam. Mas não havia nada enfermo para ser curado ou nada para estar enfermo. Agora entendem o quadro. Então, seus atributos, sua natureza, produziu o que é hoje. Algumas pessoas dizem, bem, por que Deus não parou isso no começo? Ele é um bruto de coração cruel, disse Joe Louis, que condenou Jack Cole. Vejam, ele é apenas um bruto de coração cruel, não há tal coisa como Deus. Se houvesse isso, eles simplesmente chamou de todos os tipos de nomes. Vejam, mas é só porque ele pode ter muito conhecimento aqui em cima, mas não tem nada aqui embaixo. Agora isso é onde está. Esta palavra diz isso aqui, ele ocultou isso. E esses mistérios estiveram ocultos agora, lembrem-se, a Bíblia disse desde a fundação do mundo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus para mostrá-los à igreja. Oh, que coisa, entendem? Agora, vou parar minha história um pouquinho, passarei ao meu próximo pensamento para conseguir explicar. Agora, lembrem-se, em todas as eras de Moisés, lá atrás nas eras dos profetas, lá atrás em todas as eras, eles esperaram até estes últimos dias para essas coisas serem exibidas de acordo com as Escrituras. Isso mesmo, para ser revelado aos filhos de Deus. Por quê? Desde o perdido até como a pirâmide, como eu disse,
construindo mais próximo, mais próximo, mais próximo, como frequentemente tenho feito esta observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. A primeira, ele colocou no céu o zodíaco. Já viram o zodíaco? Qual é a primeira figura do zodíaco? A Virgem. Qual é a última figura do zodíaco? Léo, o leão. Ele veio a primeira vez para a Virgem e veio a segunda vez como leão da tribo de Judá. Estão vendo? Ele fez a próxima pirâmide lá atrás, nos dias de Enoque, quando fizeram a pirâmide e as medem, não entendo isso, mas para as guerras, onde se abaixam, vão andando de joelhos o tempo todo, podem medir a distância das guerras, sabe até onde medem agora, até o outro lado da Câmara do Rei. E à medida que essa pirâmide aumentava, não conseguiríamos construí-la. Com tudo que temos hoje, não conseguiríamos. Está construída direto, assim, reto para cima, um ponto, e na pedra, a pedra de coroa nunca foi encontrada. Eles nunca colocaram um topo no alto da pirâmide, não sei se sabem disso ou não, a grande pirâmide do Egito nunca teve uma pedra no topo, por quê? A pedra de coroa foi rejeitada, Cristo, a pedra angular, vejam, foi rejeitada. Mas à medida que crescemos, da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos bem no alto para a pedra de coroamento agora. Vejam, esperando e ansiando que aquela pedra de coroamento desça, o edifício está completo. Não leram nas escrituras a pedra foi rejeitada? Claro, percebemos que isso estava se referindo ao templo de Salomão, mas a pedra rejeitada tornou-se a principal de esquina. Eu estou dizendo isso para formar um quadro para vocês. E agora, na Bíblia, estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer, no zodíaco, no tempo da vinda de Léo, o leão, na pedra de coroamento e nos dias das manifestações dos filhos de Deus, na Bíblia. Vejam, estão vendo onde estamos? Estamos bem no tempo do fim. Quantos leram o jornal esta semana que Khrushchev e os demais disseram? Estão prontos. Assim estamos nós. Amém. Prontos. Muito bem, vejam. Oh, que privilégio, que dia! Se os cristãos apenas pudessem perceber o dia em que estamos vivendo. Que coisa! O que acham? O escritor desse livro que viu isto e viu onde seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo para trazer à tona. Agora voltemos à fundação do mundo novamente para captar uma revelação para ver se estamos certos ou não. Espero não me tornar sacrílego chamando Deus de papai, mas quero dizer assim para que vocês entendam. Papai queria alguns filhos. Então o que ele fez? Ele disse, haja anjos. E vieram ao redor dele. Isso é bom. Eles o adoraram, então ele era Deus, os atributos. Lembrem-se, ele era El, Elá, Elohim. Existência por si mesmo, nada além dele. A primeira coisa que surgiu foram os anjos. Então os anjos não podiam fazer nada mais do que adorar. Eles não podiam se perder. Então não podiam ficar enfermos, eram seres imortais. Então ele não podia mostrar seu poder de cura, não podia mostrar sua salvação. Assim, antes... Agora deixem. Então, depois disso, ele disse, faremos algo tangível. Assim ele fez uma terra. E quando fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra. E então ele fez o homem, tudo o que procede da terra, começando com um girino a uma água viva, apenas uma forma de carne flutuando na água,
Começou dali para um sapo, que é o tipo mais baixo de vida que podemos encontrar, afirma-se, é o sapo. O tipo mais alto é o ser humano. Desde o sapo começou até o lagarto, do lagarto adiante, continuando, e toda vez o Espírito Santo começou a respirar. A vida veio novamente. Vida maior. E de repente, algo surgiu, a imagem de Deus, que foi um homem. Nada jamais foi, nunca será criado, não mais. Nada mais elevado que um homem, porque o homem é a imagem de Deus. Vocês estão vendo? Então, o homem, quando ele fez seu primeiro homem agora, quando ele fez seus seres angelicais, ele fez o homem, criou-os homem e mulher, tudo na mesma unidade. Ele era tanto homem quanto mulher, feminino e masculino. Quando ele fez Adão e o colocou em carne, lembrem-se, em Gênesis 1, ele fez o homem e a mulher, e em Gênesis 2 ainda não havia homem para lavrar o solo, homem de carne. Nenhum homem que pudesse segurar alguma coisa e lavrar o solo. Entretanto, havia um homem, a sua imagem, e Deus é um... Isso mesmo, Espírito. Estão vendo? Ele fez o primeiro homem, homem e mulher, os criou. Agora, quando ele fez o primeiro homem, agora lembrem-se, ele tinha tudo isso junto em sua mente. E domingo à noite falei sobre isso. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensou como ele poderia ser Deus, como ele poderia ser adorado, ser um curador, ser um salvador, e assim que falou a palavra, estava terminado para sempre. Se esses filhos de Deus agora apenas puderem se apossar dessa palavra assim. Quando Deus fala uma palavra, está terminado, absolutamente. Vem, Senhor, do bem a fonte, vem, celeste Redentor, ajudai-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra te viver, quero em todos os momentos tua
Deus. Deus abençoe a irmã Lucimar. Muito bom. Nós vamos meditar, então, nisso que acabamos de ouvir. Aqui a partir do parágrafo 39, mensagem adoção, segunda parte. O profeta nos diz: agora eu desejo tomar, ou melhor, eu desejo parar naquela palavra, predestinados. Agora, predestinado não é dizer eu escolherei o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Beller. Aquilo não é isso. É a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Então, através da presciência, Deus, sabendo o que ele faria, ele predestinou através da sua presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas em um, que é Cristo Jesus. Então, aqui nós temos três coisas. Tem a eleição, que é você foi elegido, foi escolhido dentre várias opções, né? É a eleição. Eleição é uma escolha dentre vários. Então é feita uma escolha ali. E a presciência de Deus, ela é tão grande. A presciência fala da capacidade de saber o que vai acontecer antes que aquilo aconteça. Então é a presciência de Deus. Ele sabe aquilo antes que aconteça, ele já sabe. E tem a predestinação, né? Que é alguém que está com o destino já determinado. Vai passar por esse e esse caminho, vai fazer isso e isso. Está predestinado para passar por algo. Então, o irmão Branham está mostrando que Deus não pegou aleatoriamente, dizendo assim, eu vou salvar esse e não vou salvar aquele. Vou escolher o irmão Lucas e vou deixar o outro. Não é dessa forma. Deus seria muito injusto fazendo isso. Mas como que ele elegeu-nos desde antes da fundação do mundo? Foi por causa da sua presciência. O irmão Branham está nos mostrando aqui que ele pode ver o que seria, o que não seria antes. E ele não viu, não foi antes de você nascer, mas foi antes da fundação do mundo. Quando não existia nada, nós apenas estávamos no pensamento de Deus e ele já viu de antemão quem seria, qual a posição que você tomaria. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece cada caminho que você tem que passar. Tá na predestinação. O irmão Branham explica que tem
coisas que nós estamos predestinados para passar por aquilo. E o que nós passamos, outro não passa no nosso lugar, e vice-versa. Existem coisas que nós não vamos entender aqui, mas somente lá do outro lado, quando os nós serão desfeitos, né? Existem muitas perguntas. Os nós serão desfeitos lá do outro lado. Você vai entender por que você teve que passar por isso. Por que eu tive de passar por esta situação. Mas o que o irmão Branham está dizendo aqui é que Deus, sabendo, conhecendo a cada um de nós pela sua presciência, né? Ele nos predestinou para passar por tudo, e ele diz coisas boas e ruins, de modo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja coisas boas, seja coisas ruins, tudo está contribuindo para um filho de Deus, para aqueles que amam a Deus. Profundo, né? Mas deixe-me desenhar para você uma pequena ilustração aqui. É boa. Nós voltamos, creio que falei sobre isso outra noite, e bati nisto em Gênesis, o primeiro capítulo 1:26, quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. Nada existia a não ser Ele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrelas, não havia mundo, não havia nada mais. Era Deus e somente Deus. Eu, Elá, Elohim. Agora, Ele fez aquilo. E dentro daquilo, haviam atributos que significavam que Ele era um. Dentro deste grande El, Elá, Elohim, havia um atributo, ou você sabe o que é um atributo, ou deixe-me dizê-lo assim, era uma natureza de Deus. Isso é assim para que os pequenos companheiros o entendam. Eu sou um dos pequeninos que tem que entender dessa maneira. Dentro dele havia só um Deus, Deus, nada mais. Deus é Espírito. Não havia nada mais, não havia ar, não havia nada, terra, não havia nada. Dentro dele havia a natureza para ser um pai. Mas ele é existente de si próprio. Lá não havia nada para que ele pudesse ser um pai. Estava nele ser pai. Agora, lá no fundo daquilo havia algo mais. Que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração. Mas ele era existente de si próprio. El, Elá, Elohim. Então lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Dentro daquilo, ele era um salvador. E não havia nada perdido para ser salvo. Vem, dentro daquilo, ele era um curador, vem, mas não havia nada enfermo para ser curado, ou nada para estar enfermo. Agora você vê o quadro,
Então vamos ver esse quadro que o irmão Brana está nos mostrando. Então os seus atributos, a sua natureza produziu o que existe hoje. Olha que tremendo, tudo que existe hoje foi criado, veio à existência somente por um motivo: para Deus manifestar aquilo que estava nele. Então, antes só existia Deus. Deus é Espírito. Gênesis capítulo 1. Ele movia sobre as águas. É isso que fala lá, não é? Gênesis capítulo 1. A terra, olha no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus é Espírito. Não havia nada mais. Tudo era sem forma e vazio. Mas então, o irmão Brando está nos mostrando, dentro dele, desse Deus, desse ser, esse Espírito, havia os atributos, ou seja, a sua natureza de ser Pai, de ser Salvador. O irmão Brando está mostrando. Mas ele não tinha nenhuma criação para ele manifestar aquilo que estava dentro, aquilo que estava nele. Então, ele trouxe à existência, aí você vê Gênesis capítulo 1, ele trazendo a existência através do haja, através da palavra que ele falou. Tudo veio à existência. E tudo que foi criado foi para ele manifestar o que estava nele. Você é um atributo de Deus. Você foi criado para Deus manifestar aquilo que estava nele. Então agora, ele pode ser um pai. Você é um filho de Deus. Agora, ele pode ser um salvador, porque a raça humana caiu por um propósito, para que ele manifestasse o atributo, ou seja, a natureza de Salvador. Ele nos salvou, então ele é um Salvador. Ele permite a doença, a enfermidade. Mas por que isso? Porque está nele a natureza de ser curador. E ele precisava de alguém adoecer para que ele pudesse manifestar esse atributo de curador. Oh, irmão, isso é tão grande. Nós temos este Deus ao qual nós podemos recorrer. Você diz assim: eu fui criado para Deus manifestar os seus atributos. Fala: Senhor, eu estou doente, manifesta em mim o seu atributo de curador. Ele salva, ele está salvando o perdido, ele está manifestando o seu atributo de Salvador. Então tudo foi criado para Deus manifestar quem Ele é. E através da sua criação, através da sua palavra, o que Ele deixou para nós, nós podemos ver a sua natureza manifestada a nós. Oh, irmãos, que maravilha!
Agora, isso é aí onde está. Vem, esta palavra o diz aqui e ele a esconde. Estes mistérios têm sido escondidos. Agora recordem, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus para mostrá-los à igreja. Oh, que coisa! Agora pararei com a minha história um pouquinho e eu irei ao meu próximo pensamento para apanhar isto. Agora recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta à era dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram até este último dia. Lembra da Escritura? Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, todos esperam por esse dia. Qual dia? O dia aonde a manifestação dos filhos de Deus, aonde nós receberíamos toda a revelação da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo foi revelado, todo o segredo de Deus, todos os mistérios de Deus foram revelados neste tempo em que nós estamos vivendo. Na manifestação, é a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Até como uma pirâmide, como tenho dito, vai afinando, 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 a coisa vai afinando cada vez, até chegar à pedra de coroa. Como eu tenho feito sempre essa observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. Nós não temos só essa Bíblia aqui, mas Deus fez 3 Bíblias. O irmão Brana vai dizendo, a primeira ele colocou nos céus, é o zodíaco. Já viu você alguma vez o zodíaco? Qual a primeira figura do zodíaco? A Virgem. Qual a última figura do zodíaco? Leão. Ele veio a primeira vez para a Virgem, ele virá a segunda vez como leão da tribo de Judá. Vejam. Ele fez a seguinte, a outra Bíblia foi a pirâmide. Nos dias de Enoque, quando eles fizeram a pirâmide, em outra mensagem, o irmão Brana diz que Enoque que fez as pirâmides através da palavra falada. Tanto que hoje é impossível, eles ficam encabulados. Como que construiu aquela edificação naquele tempo remoto? Hoje eles não dão conta de construir uma edificação como aquela. Lembrando disso foi pela palavra falada, que aquelas pedras lá de toneladas, irmão, como que eles iam levantar aquilo? Aquelas pedras de toneladas, uma empilhada, uma em cima da outra. Eles mediram, não compreendo isso, mas para as lutas onde eles se inclinavam, iam de joelhos por tanto tempo, para poderem medir a distância das lutas. Você sabe por onde eles a medem agora? Até a câmara do rei. Enquanto essa pirâmide subia, não poderíamos construí-la. Com tudo o que possuímos hoje, não poderíamos construí-la. Ela está construída exatamente assim, a um ponto, e a pedra principal nunca foi encontrada. Ela não tem a pedra do topo. A pedra é a pedra de esquina, né? Eles nunca colocaram o topo em cima da pirâmide. Não sei se você sabe disso ou não. A grande pirâmide do Egito, ela nunca teve um topo sobre ela. Por quê? A pedra principal foi rejeitada. Cristo,
A pedra de coroa vem, que foi rejeitada. Ó, isso aqui é para quem tem profeta. Você poder ver, é uma Bíblia, aquilo lá é a Bíblia. Aquela pirâmide lá é a Bíblia. Então é o zodíaco, né, no céu, é a pirâmide, é a Bíblia em livro, em forma de livro. Tudo está testificando. Aí o irmão Branham vai mostrando quanto crescemos da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, e estamos lá em cima na pedra principal agora. Vem esperando ansiosos para que ela desça, aquela pedra principal, que é Jesus Cristo, que é a pedra de coroa, coroando. Nós temos o gráfico aí, né? Olha lá, a fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e a pedra de coroa, o amor descendo, o Senhor Jesus Cristo descendo. Graças a Deus, aleluia. Não leu você nas Escrituras? A pedra foi rejeitada. Naturalmente, nós vemos que aquilo estava falando a respeito do templo de Salomão, porém a pedra rejeitada tem se tornado a principal da esquina. Eu estou dizendo isso somente para fazer um quadro para você. Agora, na Bíblia, estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco, no tempo da vinda o leão, a pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias, vê você? Vê onde estamos? Estamos exatamente no fim do tempo. Quantos leram o jornal esta semana, o que Khrushchev e eles disseram? Eles estão prontos, assim estamos nós. Eu procurei saber o que era. A gente quer saber, né, irmão Branco? Vocês viram no jornal? O que é Khrushchev? O que é isso? A gente pesquisa para saber, mas é aquele... Nesse ano aqui, estava tendo um conflito, uma tensão entre a União Soviética, que é a Rússia, né, hoje, a União Soviética e os Estados Unidos, e eles estavam naquela tensão e falando de bomba, soltar bomba nuclear e guerra, né? Era uma guerra. E ali esse homem, Khrushchev, se levantou lá diante dos jornais lá e fez uma declaração. E o irmão Branham está falando aqui, eles estão prontos. Quer dizer, o mundo está tudo pronto. A qualquer momento a bomba atômica vai explodir tudo. Está tudo pronto, eles estão prontos. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós também estamos prontos. O irmão Branham diz que antes que a bomba atômica explodir, a noiva não estará aqui na terra, mas nós estaremos lá com Cristo. Nós seremos arrebatados. Não, irmão, nós estamos prontos, assim nós estamos. Irmão Branham diz, que privilégio, que dia nós estamos vivendo, que tempo glorioso nós estamos vivendo. Se os cristãos pudessem simplesmente compreender o dia que nós estamos vivendo. Mas vocês ficam falando aí de bomba, explodir tudo, parece que vocês ficam felizes. Sim, nós estamos felizes, porque isso está falando do nosso arrebatamento. Não que nós sentimos alegria com a maldade, explodir tudo. É porque isso está falando da noiva. Antes disso acontecer, a noiva vai ser... Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro,
os que tiver vivo vai ser transformado e nós vamos subir ao encontro do noivo. É disso que nós estamos falando. E esse mundo vai pegar fogo. Como Pedro disse, está a terra, isso tudo aqui está reservado como um tesouro para o fogo. O que você pensa do escritor deste livro que o viu e viu onde isso seria manifesto nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus para se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-lo. Oh, irmãos, nós estamos vivendo nesse dia, na conclusão de tudo, na revelação das coisas secretas, tudo que estava no pensamento de Deus, Ele revelou abertamente, claramente para a sua noiva. Mas aí o irmão Brana vai dizendo, para nós concluirmos, ele vai trazendo aqui: eu espero não fazer de mim um sacrílego ao chamar Deus de papai, mas eu quero dizer isto desta maneira para que então você entenda isto. Papai queria alguns filhos, então o que fez? Ele disse que haja anjos, e eles vieram ao redor dele. Isso é ótimo. Eles o adoraram, então ele era Deus. Os anjos vieram, o adoraram, então ele manifestou ali o atributo. Ele era Elohim, existente de si mesmo, nada a não ser ele. A primeira coisa que veio foi os anjos. Então os anjos não podiam fazer nada mais do que adorar. Eles não podiam se perder, eles não podiam estar enfermos, eles eram seres imortais. Ele não podia mostrar então o seu poder de cura, ele não podia mostrar a sua salvação. Então, antes agora, então depois daquilo ele disse, façamos algo tangível. Então ele fez uma terra, e quando ele fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra. Então ele fez o homem. Tudo que saiu da terra, começando com um girino, ou uma água viva, simplesmente uma forma de carne flutuando sobre as águas. Começou lá, daquilo até um sapo, o qual é o tipo mais baixo tipo de vida que podemos encontrar. Eles alegam que é um sapo. Mas aí tem a espécie mais alta, que é o ser humano. Do sapo começa a lagartixa, da lagartixa outro, e outro, e outro. Cada vez o Espírito Santo começava a soprar, aí vinha uma espécie, veio outra, e soprava, e vinha outra, até a vida vinha outra vez, a maior vida. E a primeira coisa, algo veio à imagem de Deus, que era o homem. Não é o homem carne, que é a imagem de Deus. É o homem espírito. Deus criou primeiro o homem espírito. A imagem e semelhança de Deus. Nada havia dito, nada havia sido, nada houve, nunca será criado mais qualquer coisa mais alta que o homem, porque o homem está na imagem de Deus, vem? Então o homem, quando ele fez o seu primeiro homem, agora quando ele fez o seu ser angelical, ele fez o homem, macho e fêmea o criou, tudo na mesma unidade. Não tinha, Deus separou a parte feminina do homem depois. Lá ele tirou de Adão a parte feminina, que foi Eva. Mas aqui era tudo.
Era ambos macho e fêmea, o irmão Brandes está dizendo. Tudo na mesma unidade. Era ambos, homem e mulher, feminino e masculino. Quando ele fez Adão e o colocou em carne, recordem Gênesis 1, ele fez homem e mulher. Em Gênesis 2, lá não havia nenhum homem ainda para lavar o solo, era apenas o homem espírito, a imagem e semelhança de Deus. O homem carnal, nenhum homem que pudesse segurar qualquer coisa e lavrar o solo. Mas, contudo, havia um homem em sua imagem. E Deus é um, a congregação responde, Espírito. Isso é certo? Ele fez primeiro o homem, macho e fêmea, ele os criou. Agora, quando ele fez o primeiro homem, agora recordem, ele sempre teve isso em sua mente. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensava como poderia ser Deus, como ele poderia ser adorado, como ele poderia ser um curador, como ele poderia ser um salvador. E logo que ele falou a palavra, isso estava concluído para sempre. Ele falou a palavra e tudo veio à existência. Oh, se esses filhos de Deus pudessem tão somente segurar na palavra desta maneira agora, segure na palavra, creia na palavra. Deus creu em sua palavra e tudo veio à existência para ele manifestar a sua natureza, os seus atributos que estavam nele. Ele falou a palavra e tudo veio à existência. Absolutamente, ele pode ter esperado a cronologia, diz, os arqueologistas e todos, eles alegam que talvez o mundo tinha milhões e milhões e milhão. Eu não sei, ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isso. Deus não existe em tempo. Ele não tem nenhum minuto a menos de tempo do que quando ele o fez. Quando ele falou isso, ele continua sendo Deus. Não existe tempo com ele. Então, tudo opera de acordo com o tempo de Deus. Deus não está sujeito a esse tempo aqui não, irmão. Que às vezes nós ficamos, por que está demorando? Por que é assim? Por que está demorando tanto? Deus trabalha, a Bíblia fala, um dia para Deus é como 1000 anos. Então, para Deus, Jesus foi crucificado há 2 dias atrás. Há 2 dias atrás foi a crucificação. Oh, irmãos, esse Deus é maravilhoso. Ele opera a favor dos seus filhos, não no nosso tempo, mas no tempo dele. E você pode agora levantar, vamos ficar em pé, e você pode regozijar agora na presença daquele que te criou. E se você tem uma necessidade, apresenta diante dele, dizendo, Senhor, manifesta o seu atributo. Você precisa de uma cura, você precisa de uma solução de um problema, seja o que for, apenas coloque diante daquele que te criou, e ele manifestará o seu atributo de Pai. Fala, Pai, eu preciso disso, Pai. Pai, eu preciso disso. Manifesta o seu atributo de curador. Manifesta o seu atributo de Pai. Seja qual for a necessidade, Ele opera em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe. Amém, Senhor, amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento!
Graças a Deus. Vamos dizer, manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes exatamente assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Amém, amém. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Edmar, sua família e a todo o povo de Deus. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos ficar cantando o hino de saída, Vencendo Vem Jesus. Enquanto isso, despeça um dos outros, dizendo: Deus os abençoe, precioso. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos no juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que surge o
e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos pais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, porque te fará ditoso, dar-te-á visões dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Amém. Graças a Deus.